E aí, galera, muito boa noite, né? Muito boa, né? Muito que mal, né? Muito que péssimo. Péssimo porque perdeu um jogo que me irritou profundamente e péssimo porque eu tinha 10 minutos de gravação e meu celular falou: opa, é uma boa hora para atualizar, né? Vou parar o vídeo e vou querer atualizar. E parou. E eu perdi 10 minutos à toa. Que maravilha, né? Fantástico. Vamos falar desse jogaço que o Fluminense jogou, essa maravilha desse jogo contra o Bahia, que já estava se desenhando que eu ia me estressar bastante. O jogo começa com o Bahia amassando o Fluminense, derrota por 1-0, né? Contextualizar, para fazer sentido. Que eu perdi todo o fio da meada, porque eu gravei um vídeo de 10 minutos, essa porcaria desse celular, queria atualizar e me atrapalhou 100%. Mas enfim, vamos lá. O Fluminense foi com a escalação padrão, Samuel Xavier, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Render, Freitas, Hércules, Martinelli, Canóbio, Nonato, Serna e Everaldo também. Enfim, é uma escalação que a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Né? Meio campo mais dinâmico, um time que consegue correr o campo inteiro, jogadores que têm um pulmão assim mais virtuoso, jogadores que correm mais, mas que sempre tem algum defeito individual, porque falta qualidade. E hoje foi um jogo assim didático para a gente ver como falta qualidade em determinados jogadores, não é mesmo? Começa com o Bahia pressionando, o Bahia indo para cima, o Bahia amassando. Eu até achei que fosse levar um gol, mas teve uma bola na trave também, mas o Fluminense consegue não levar o gol. Aí você pensa, pô, estabilizou, ficou mais tranquilo, vai conseguir deixar as coisas mais equilibradas, né, no jogo. Enfim, aí depois começa a gostar mais do jogo. Tem o lance do Canóbio, né, que o cidadão sai cara a cara e é incapaz de finalizar, porque ele não tem leitura de finalização. Um atacante que não sabe ler o que deve ser feito na frente do goleiro. Porque naquela situação você faz o quê? O goleiro está fechando por baixo, você meio que é tudo muito rápido, mas você tem que ter o QI de jogador. O goleiro está fechando por baixo, vou tocar por cima. O próprio Renato falou isso no banco de reservas. Porque é meio evidente o que você tem que fazer quando você é um atacante, você vê um goleiro fechando por baixo. Você não finaliza por baixo. Mas o senhor Canóbio é incapaz de fazer isso porque tem uma deficiência seríssima de finalização, não é mesmo? Enfim, segue um pouco mais o jogo, mas consegue um gol de bola aérea que é um milagre, né? Quase que um milagre, assim. Algo milagroso, porque a bola tocada, o Martinelli sobe, o Serna aparece sozinho e faz o gol. Só que ele estava impedido um pouco à frente, mas me impressiona que a arbitragem sequer mostrou assim na televisão, a gente pouco viu, só viu depois do que aconteceu. Aquele era o ponto de contato certo? Não sei. O Serna estava na mesma linha? Também não sei mais ou menos. Mas enfim, o gol foi anulado, o primeiro tempo acaba mais ou menos nessa tocada e fica even, assim, os dois times assim meio que se equivaleram, creio, no primeiro tempo. Volta o segundo tempo, já no início do segundo tempo, um cruzamento, acho que do Serna, o Everaldo sobe sozinho e ele perde mais uma vez uma bola fácil para ele fazer gol, tal qual contra o América de Cali, mas tal qual contra o América de Cali, ele perdeu e dessa vez fez falta, porque a incompetência, a falta de qualidade, uma hora ela bate na porta, uma hora ela cobra o preço, e o preço foi cobrado, o Everaldo perdeu a oportunidade de fazer 1-0, o Fluminense poderia ter estado numa situação mais tranquila no jogo, não precisaria se expor de uma maneira tão idiota que determinados jogadores fizeram na hora do gol do Bahia. Enfim, ainda teve também um outro lance que me enlouqueceu, que foi um bate-rebate louco na zaga. A bola acho que sobra pro Thiago Silva, mas eu não sei se tem alguém, eu não me lembro quem cabeceou antes. E entrando, eu acho que foi o Serna, e o árbitro inventou um lance de mão. Rafael Claus, né, gente? 2025, Rafael Claus apitando o jogo, e apitando o jogo do Fluminense de novo. Tem mais de 40 jogos apitados do Fluminense e mais de 20 derrotas. É um aproveitamento insano. É insano, gente. Como o aproveitamento do Fluminense é ruim com o Claus. Eu acho que isso não é coincidência. Ele, na minha visão, é um árbitro que é extremamente incoerente. Porque o Claus é um árbitro que geralmente deixa o jogo seguir mais. E hoje ele resolveu que não. O time de três cores, vermelho, branco e azul, se caísse no chão, era falta. Se o camisa 10 e faixa Everton Ribeiro caísse no chão, era falta. Então o jogador do Bahia caía e ele dava falta. Todo lance, praticamente, ele dava falta. Ele quebrava o ritmo pro Bahia ficar com a bola. E era toda hora isso, praticamente. Toda hora, praticamente. E um lance ou outro que era para ser falta, pelo critério dele, pro Fluminense ele não deu. Enfim, não acho que ele tenha sido capital, mas eu acho que ele é um ato péssimo que, mais uma vez, deixa um ato desse calibre baixíssimo, desse nível baixíssimo, apitar jogo do Fluminense de novo. E mais uma vez uma derrota, né? Que impressionante. O Claus vem a derrota. E por falar em estar em campo e derrota, a gente vai falar de quem entra, né? Porque aos 31 minutos
ele tira o Everaldo, ele tira o Serna, que pra mim é um erro, tinha que deixar como é que fala? O Canóbio tinha que sair, mas ele tirou o Serna e tirou o Martinelli, botou o Bernal pra ganhar estatura, enfim, botou o Soteldo, botou o Cano. E Soteldo é um lugarzinho especial, já a gente fala, que eu vou falar do lance do Nonato, que outra bola pererecando na área, que o Bernal ajeita, o Nonato chuta e o goleiro Ronaldo joga pra escanteio, que dessa vez ele não falhou, né? Impressionante. Na hora H, que é pra falhar, não falha. Enfim. Ai, meu Deus do céu, cara, que irritação, cara, que jogo estressante, gente. Meu Deus do céu, cara. A gente via merda se desenhando, via a situação de que poderia perder e ela vai e acontece depois dos 40 minutos. Fiz uma lista no outro vídeo que o meu celular resolveu apagar, mas enfim, eu falo de novo. Bragantino tomou gol no final. Atlético Mineiro esse ano tomou gol no final. Contra o próprio Bahia tomou gol no final. No ano passado tomou contra o Grêmio. No ano passado tomou contra o Atlético Mineiro também. Enfim, são diversos jogos tomando gol no finalzinho, isso já desde o ano passado. É algo institucional, o time parece que se esforça para levar gols idiotas nos finais de jogos, para irritar o torcedor. Contra o Atlético Mineiro foi o auge da irritação, que foi aquele jogo da Libertadores, aquela abominação, que fez esforço para perder e conseguiu perder. Enfim, e ele bota o Soteldo, né? Que fala em derrota, ele é um jogador que é a cara da derrota. Que ele entra no jogo e é um jogador que ele soma muito pouco, gente. Soteldo é um jogador que soma muito pouco, é um jogador baixo nível. Não só baixo em estatura, como nível. Desempenho baixo. Porque ele produz só um lance do pênalti, o outro lance, do possível pênalti, né? A gente vai discutir. Ele cria um outro lance que ele cruza errado e o jogador dentro da área não consegue ir na bola. E eu vou pegar aqui, vamos pegar o retrospecto dele. Pra mim é só derrota, mano. Se olhar aqui, deve ser só derrota. Jogo dele entrando, pra mim deve ser só derrota. E já tem na mão aqui. Perfeito, já tem na mão aqui. Vamos lá. Ele entra contra o Chelsea, derrota. Ele entra contra o Cruzeiro, derrota. Ele entra contra o Palmeiras, derrota. Ele entra contra o São Paulo, derrota. Ele joga 10 minutos contra o Inter e depois que ele sai, o Fluminense vence o jogo. Coincidência, né? Ele entra contra o Bragantino, derrota. E ele entra contra o Bahia, derrota. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, 6 derrotas e um empate. Esse é o castigo por você ter Soteldo no seu elenco. Porque todo dia um malandro e otário saem de casa. Ano passado, o Grêmio foi o otário e o Santos foi malandro. Conseguiu emprestar. Esse ano, o otário foi infinitamente mais otário. Adquiriu o grande craque Jefferson Soteldo, né, de 1,59, de puro talento, dedicação e profissionalismo, para não fazer nada. Claro, né? E trazer derrotas, né? Que é o fundamental. Um jogador que trouxe em 7 jogos 6 derrotinhas para conta dele. Um jogador que produziu nada. Não tem nem assistência, né? Que coisa maravilhosa, que jogador, né? Me dá um orgulho ter o Soteldo, adoro o Soteldo, imaginem como eu gosto dele. Nossa, é o lance do pênalti, né? Ele chuta a bola, o Arias vem assim, enfim, o critério da arbitragem brasileira é tenebroso, é pavoroso. Eu acho que não foi, como eu também acho que o do Marlon Freitas ontem não foi, mas a discussão é que o Marlon Freitas foi, então hoje também porque a arbitragem não tem critério nenhum. O Klaus deu o pênalti, mas como pênaltis pro Fluminense são em casos excepcionais, tem que ser muito óbvio, tem que ser claríssimo. Aí não pode dar. Não deu, mandou voltar. O Klaus também pouquíssimas vezes vai no VAR e reverte, mas dessa vez ele teve que reverter, né, gente? Teve que reverter. Por que não, né? Não pode dar pênalti pro Fluminense, tá proibido. Enfim, não aguento mais falar desse jogo, me estressou bastante. O Guga errando na hora do gol. Aí fala do gol do Bahia também, né? Que eu acho que nem falei. O Freitas achando que é um craque, né? Mais uma vez, esse cidadão que era pra ter bicado a bola pra qualquer lugar, bem longe. Não, ele quis sair jogando porque ele é muito bom, gente. Ele é muito bom, ele tem muito recurso. 20 milhões nesse cidadão, gente. 20 milhões no Freitas. É um escárnio. Cara, ai, mano, meu Deus do céu, cara. E mais uma vez a Madre Teresa vai ajudar, né? Porque o próximo jogo do Fluminense é contra o Santos em São Paulo. Vai ter data FIFA, então não tem motivo para poupar. E o próximo jogo é contra o Santos em São Paulo. E o Santos vem muito mal, né? Vem de derrotas acachapantes, vem de demissão de treinador. Então nada mais justo pra gente, né? Pro nosso alvinegro da Vila Belmiro. O Fluminense tem que dar uma fortalecida, né? E perder esse jogo para ajudar os nossos irmãos da Vila, pro Santos se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? Já fez a filantropia hoje, né? Entregando praticamente de bandeja o gol pro Bahia, né, pra ficar em desvantagem. Enfim, eu acho que tem jogo, óbvio, pra semana que vem, não, pro dia 10, mas enfim, vai ter que se desdobrar, vai ter que ir pra cima, vai ter que ser inteligente, vai ter que aproveitar as chances, não é mesmo, senhor Everaldo? Não é mesmo, senhor Canóbio? Tem que aproveitar as chances que tem no jogo. E vocês
são jogadores que são muito inconstantes, são incapazes de aproveitar as chances. Partida péssima do Everaldo, por sinal, né? Enfim, eu não quero mais falar desse jogo, eu me estressei muito assistindo esse jogo de hoje, porque tava desenhado que ia perder, tava desenhado, o Fluminense indo e deixando, e sendo castigado da pior maneira possível, porque não estava pior no momento no jogo, quando esteve pior conseguiu segurar, e quando esteve ou igual ou melhor, levou o gol. Ainda é castigado, porque o senhor Soteldo estava em campo. Times com Soteldo merecem ser castigados, eu já falei isso, e vai perseguir o Fluminense até o final desse cara no clube. Vai ter SAF ano que vem? Eu olhei a lista de relacionados, tinham 32. E sem o Rabelo, né? Uns 20 embora. 20 embora. Uns 20. Quer ser competitivo? Tem 20 jogadores que, na minha visão, não dão essa competitividade. 20. E tira o Soteldo, pelo amor de Deus.